Olá, já estamos no ar com mais um Informe Blumenau Entrevista, gravado nesta quinta-feira, dia 7 de julho. O nosso convidado é o vereador Adriano Pereira, ele que é do Partido dos Trabalhadores e é pré-candidato a deputado estadual. Vereador, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. Já há tempo gostaria de ter tido essa oportunidade de estar participando dessa entrevista e tal, e surgiu o momento oportuno para a gente poder bater um papo. Maravilha, é verdade, recentemente o vereador assumiu uma vaga como suplente de deputado estadual na Assembleia Legislativa, nós convidamos, não deu agenda, e já vamos falar do teu trabalho na Assembleia Legislativa, essa experiência, para onde o senhor quer voltar agora de forma definitiva. Como é que o senhor encara, vereador, quando falam que o senhor é um vereador de bairro, vereador de comunidade? Eu encaro com muita satisfação, porque de fato eu sou um vereador que tenho o pé na comunidade, nas comunidades, vindo do trabalho comunitário, né? Fui presidente da Associação de Moradores, presidente do Conselho de Segurança, presidente do Conselho de Saúde, presidente de igreja, fiz Conselho de Desenvolvimento de Bairro, Orçamento Participativo, que tu imaginar, desde os 14 anos, por exemplo, lá com 14 anos já comecei a participar de atividades dessa natureza e vim a vida toda sempre na comunidade participando. E aí, naturalmente, foi surgindo naturalmente essa tendência para a participação na política e, enfim, que foi naturalmente enquanto eu trabalhava como líder comunitário, né? Enfim, até hoje eu continuo fazendo esse trabalho, né? Logicamente agora como representante no Legislativo, percorrendo os 35 bairros da cidade, participando das mais diversas reuniões, eventos, né? De segunda a segunda, né? Todos os dias. Então, de forma atuante, sempre junto do povo, onde o povo está, a gente está lá no meio, até porque eu sempre tive essa opinião antes de ser político, né? Eu tinha sempre aquela crítica de que não gostava dos políticos que apareciam só em véspera de eleição, na comunidade, no bairro, enfim, onde o povo está e tal. Então, eu sempre pensei, quando eu for político, eu vou fazer justamente diferente, eu vou estar sempre presente nas comunidades, nos bairros, na comunidade. Como é que dá para fazer o paralelo com deputado estadual, que é uma situação mais abrangente, né? Insisto, daqui a pouco eu vou lhe perguntar sobre o mandato, mas como é que dá para fazer essa correlação? Olha, foi uma experiência muito importante esses 60 dias que eu tive, né? Lá na Assembleia, muito produtiva, foi um aprendizado grande. A logística do Legislativo ela não é muito diferente, né? Localmente é a Câmara de Vereadores, lógico, e a Assembleia Legislativa é uma coisa mais macro, tal. Então tu vai trabalhar as demandas do Estado de Santa Catarina, projetos voltados aos catarinenses, enfim, tu vai trabalhar as demandas e prioridades dos municípios, então logicamente que é muito mais amplo, mas as questões legislativas elas são semelhantes ao legislativo local, né? Os trabalhos internos, lá tem as comissões também, as questões dos projetos, enfim, toda essa situação. E como a gente já tem uma vasta experiência legislativa com 3 mandatos de vereador, não foi difícil nós se habituarmos ao trabalho da Assembleia Legislativa, então foi muito fácil, né? Então, e a gente conseguiu aí articular várias questões, inclusive trazer recursos, que é algo inédito para um suplente de deputado estadual. Inclusive conseguimos aí a alocação de um recurso no montante de R$1 milhão para uma comunidade lá do bairro Velha Grande, uma comunidade muito carente, por sinal, em Milvemte, onde vai ser investido na infraestrutura, em pavimentação e drenagem, naquela comunidade que há muitos anos, há décadas, sofre com a lama, com a poeira, muitas vezes ficando sem ônibus lá para a comunidade e tal. Conseguimos também tratar de demandas da segurança pública, cobrando mais efetivo para a nossa cidade. Nós temos aí um problema que não é só de Blumenau, mas de vários municípios de Santa Catarina, que é a falta de efetivo para a Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros. Nós temos demandas aqui no município, inclusive, que são dessa ordem, dessa natureza. A gente precisaria ter mais uma base, mais algumas bases, na verdade, operacionais, né? O bairro da Velha, toda a Grande Velha, por exemplo, não tem uma ambulância do Corpo de Bombeiros, um caminhão de combate a incêndio. Então nós precisamos de uma base operacional do Corpo de Bombeiros lá, como precisaríamos lá nas Itopavas, próximo da Vila Itopavas, das Tatutibas lá também. Então articulamos essas reivindicações, recursos e atenção para as escolas estaduais. Visitamos pessoalmente várias escolas estaduais, visitamos vários municípios, conversando com prefeitos, com vereadores, com lideranças de municípios, ouvindo qual é a demanda. Lógico que não deu para visitar todos os municípios de Santa Catarina, mas a gente priorizou Blumenau e em volta o Vale do Itajaí. Esse foi o nosso foco nesse período, né? E foi muito importante a gente ter esse diálogo, essa proximidade com os prefeitos, com as câmaras de vereadores, com quem conhece a realidade de cada município, e levamos essas demandas também neste período aos secretários. Tivemos um bom relacionamento com o governo do Estado, através da nossa bancada, até o líder da nossa bancada tem uma boa relação com o governo do Estado, que é o deputado Fabiano da Luz. Então articulamos ações com os secretários da Saúde,
tivemos audiência pública com secretários da Educação, né, inclusive tratando de demanda de escolas aqui do nosso município. Tive uma audiência com o secretário de Educação, com a direção, com a PP da escola Christoph Augstein, por exemplo, ali no Salto Vaspa, tratando da questão da quadra coberta daquela escola, ampliação das salas, e teve um encaminhamento positivo com relação a essas demandas, como de outras escolas também. Tratei da questão da saúde, por exemplo, a possibilidade de fazer a concessão do terreno onde hoje está o AG do Badenfurt, agora virou SF, né, porque não tem mais os AGs, mas para que esse terreno que é do Estado possa ser repassado para o município, para possibilitar que o município possa fazer investimentos de reforma e ampliação, que é uma das piores unidades em termos de espaço físico, né, de condições de atendimento ali. Então, algo que a gente também tratou nesse período que a gente esteve lá. Enfim, a gente teve ações nas mais diversas áreas, né? Tratamos as questões das nossas rodovias estaduais, de demandas de obras de infraestrutura, cobramos agilidade com relação a S68, que é uma obra local aqui do nosso município. Enfim, tivemos uma oportunidade muito boa de conhecer como funciona a estrutura do Estado, as secretarias, boa parte delas, como funciona a Assembleia Legislativa, né? Tivemos um bom relacionamento lá com a grande maioria dos colegas deputados estaduais, então foi realmente muito produtivo. O senhor falou uma série de atividades, 90%, 95% focado em Blumenau, mas também o senhor teve um mandato em curto prazo de tempo, 2 meses e tal. Vamos lá. O que o senhor pretende fazer, caso eleito, para os 4 anos, que faça que não só o eleitor de Blumenau, mas que o eleitor das outras cidades diga, não, mas vale a pena, porque por enquanto o senhor só falou de Blumenau basicamente. O que o eleitor pode eventualmente esperar do vereador Adriano Pereira como deputado? Um deputado que vai, logicamente, dar atenção para Blumenau, mas também para o Vale do Itajaí, porque, veja bem, nós temos 3 deputados estaduais aqui na nossa cidade, só em Blumenau nós poderíamos ter de 6 a 7 deputados estaduais. Pelo número de eleitores que nós temos aqui, pela capacidade, né, poderíamos ter a ampliação do número de cadeiras na Assembleia Legislativa, que seria interessante também. Mas, obviamente, que não tenho dúvida que é exemplo do que eu faço aqui localmente como vereador, trabalhando nos 35 bairros, que nós vamos trabalhar o máximo possível, dando atenção para Blumenau e toda a nossa região. É lógico que a gente não vai ter pernas para atender todos os municípios de Santa Catarina, mas a gente vai focar, o meu foco principal vai ser em Blumenau e no Vale do Itajaí, em volta aqui da nossa cidade, visitando esses municípios, como eu fiz neste período. Visitei vários municípios, fui em Rio do Sérgio, fui em Timbó, fui em Dael, fui em Benedito Novo, fui em Doutor Pedrinho, fui em Luiz Alves, enfim, Gaspar, fui em vários municípios da nossa região aqui, falando com o prefeito, o que eu posso ajudar como deputado estadual, quais são as questões que o Estado está devendo para o município, quais são as prioridades que o Estado não está atendendo, que eu posso reforçar através de indicação, de requerimento, de cobranças na tribuna da Assembleia Legislativa, de que forma que eu posso ajudar como representante neste momento o município, enfim, o seu município, o município de vocês. E é dessa forma, nós vamos trabalhar em contato permanente com quem conhece a realidade do seu município, que é o prefeito, que é os vereadores, que é as lideranças dessas cidades, né, que são as entidades representativas, enfim, falando com todos os segmentos, seja ele empresarial, seja sindical, seja de qualquer ramo, para realmente aproximar o nosso mandato das cidades, dos municípios. Eu fiz a primeira pergunta sobre o vereador da comunidade, justamente por isso. O senhor está aqui me falando, basicamente o senhor também está reproduzindo, né, o que o senhor trabalhou como vereador nos bairros, o senhor está falando das cidades no entorno. Eu lhe pergunto, tem algum projeto mais macro? Porque o deputado ele não representa só as cidades de onde ele tem base, ele é um deputado de Santa Catarina e ele precisa também pensar de forma mais geral, mais generalizada por todo o estado. Tu tem algum projeto, alguma ação? Não, eu vou focar nesse tipo de investimento, na educação, no geral. Tem alguma área que o senhor vai focar mais? Eu acho que tem várias áreas importantes, né? Mas acho que a área... Eu citei até como ex-presidente de Conselho de Segurança, embora aqui em Blumenau, o problema da segurança pública é um problema do Estado. É um problema de Estado porque em vários municípios que eu tive eu vi a mesma demanda. Nós estamos com falta de efetivo, com falta de investimentos nessa área. Então, focar em projetos e reivindicações da área da segurança pública é uma das nossas ações, uma das nossas intenções de poder fazer esse trabalho que vai, com certeza, beneficiar todo o Estado de Santa Catarina. Na área da educação não pode ser diferente, né? Os investimentos têm que ser de forma imparcial e tem que ocorrer em todo o Estado para que o acesso ao ensino
de qualidade aos investimentos, a situação dos educandários de mais diversos municípios, inclusive eu visitei muitas escolas em diversos municípios, a situação deplorável de muitas escolas, situações lamentáveis. Então os temas da educação também são muito caros a mim, me interessam muito a discussão desses assuntos, as cobranças nessas áreas também, como as demais que são importantes estarem sendo debatidas na Assembleia Legislativa. Lá é a caixa de ressonância dos anseios de todo o povo catarinense. Obviamente que lá a gente vai, diferente do que é local aqui, lá nós vamos pensar no povo catarinense. Então, aquilo que for bom para o povo catarinense, que nós pudermos ali discutirmos, dialogarmos, apresentarmos ideias, projetos, iniciativas, cobranças, nós vamos fazer. O senhor falou da dificuldade de representação de Blumenau, apenas 3 deputados, se contar com o deputado Laércio, nós temos 4 no Médio Vale do Itajaí. Mas o problema é que a gente percebe muitos candidatos, né? Então, a deputada estadual, se bobear, tem mais de 15. E aí eu pego um gancho no seu próprio partido, né? Se eu contei errado, o senhor me corrige, tem 3 deputados estaduais aqui de Blumenau, né? Tem o Celso Zucchi, ex-prefeito de Gaspar, tem o prefeito de Brusque, o Paulo Essel, que está com uma dificuldade aí do ponto de vista da justiça eleitoral, mas está tentando sanar isso aí. Ou seja, são nomes competitivos que acabam ali, o senhor vai dividir votos, inclusive lembrando que a competição acaba sendo também no âmbito interno do Partido dos Trabalhadores de qualquer partido. Eu entendo que Blumenau, na verdade, pelas questões de tamanho e de número de eleitores, né, pode realmente o partido colocar até 3 candidatos. Então nós temos a candidatura de um jovem ali colocada também, um jovem que está iniciando a carreira política. Jean Volpato, foi meu aluno. Isso, então é um jovem que está ali colocando, nós precisamos trazer o jovem também para a participação política. Eu acho que é importante dar essa oportunidade dele iniciar, né, a sua carreira política, ter a primeira oportunidade, né, enfim, eu acho que isso não vai atrapalhar, só vai somar. E tem a Adriana também, que é uma jovem liderança também, né, foi candidata a vereadora pela primeira vez na última eleição, né, não teve uma expressiva votação, mas colocou a sua cara a tapa, é uma mulher, nós precisamos da participação feminina e da mulher na política também. Eu acho que não vai atrapalhar, né, pelo tamanho da cidade, né, e pelos espaços que estão ali e que são necessários na participação política, do jovem, da mulher, enfim, e obviamente do nosso nome que está aí já na política local, com 3 mandatos na Câmara de Vereadores, com uma experiência e inclusive com a oportunidade que tive na Assembleia Legislativa de ter aí mais uma oportunidade realmente de saber a importância de um deputado estadual, o que ele realmente pode fazer, o que ele realmente pode trazer de retorno para o povo catarinense, para as pessoas, para as cidades, para os municípios. Então, assim, eu acho que vai ser bem bacana essa disponibilidade de nomes aí, né? Temos a vasta experiência do Celso Zucchi em Gaspar, né? Inclusive também pude acompanhar parte do período que ele esteve lá como suplente também, foi aguerrido, foi combativo, né? Mas nós temos aí em volta um espaço muito grande. Então, Blumenau tem esses 3 nomes do partido, mas nós temos em Indaial, nós não temos, em vários nós não temos, vários municípios da nossa região, nós não temos nomes apresentados. Então, Blumenau, que é a metrópole, digamos assim, que é a maior cidade aqui dessa região, teria que realmente fazer a sua parte até pela falta de nomes na grande maioria dos municípios em volta da nossa cidade. Com a sua experiência, o senhor tem encaminhado aí a região, como é que está a visão do eleitor, do cidadão, sobre o Partido dos Trabalhadores, o estigma, né, da questão da corrupção que acabou pegando muito o partido, ainda é muito forte? Como é que o senhor tem sentido? Não, tem sentido de forma bastante diferente de anos anteriores. Eu acho que a realidade hoje, lá para 2018, quando inclusive naquela ocasião até não é que foi surpresa, né? O nosso nome estava lá meio que colocado como pré-candidato, mas a gente ainda tinha dúvida que a Ana Paula realmente iria federal naquele momento, né? Enfim, meio que em cima da hora ela realmente oficializou a sua candidatura federal e nos convidou para, né, fazer a dobradinha com ela no caso e ser candidato a deputado estadual, mas isso faltando muito pouco tempo para a eleição. Então eu não estava ali inclusive preparado para aquele momento, e mesmo assim, com aquela dificuldade toda das questões partidárias, fiz mais de 8 mil votos aqui naquele pleito, né, sendo que foram mais de 7 mil votos só aqui em Blumenau, inclusive uma votação expressiva pelo momento do partido e comparado a outros nomes que tínhamos que concorreram e que fizeram uma votação bem menor que essa. Então hoje a gente já sente
conversando com as pessoas no mercado, na rua, onde a gente está, recebendo pessoas que vêm conversar com a gente sobre política, inclusive no gabinete, em todos os lugares que a gente circula, a gente já tem percebido que muitas pessoas, algumas até já têm aquela facilidade de dizer, olha, me arrependo, né, de ter votado neste governo que está aí, este governo que não fez nada, que prejudicou a vida do povo brasileiro, né? A gente, quando vai, aliás, basta ir no mercado, né, para comprar comida, basta ir no posto de gasolina para abastecer, basta pedir um botijão de gás. A minha comunidade é um exemplo disso, que é uma comunidade carente, onde hoje predomina a fumacinha dos fogão a lenhas, né, lá no alto do morro, quem tem condições de ter o fogão a lenha, porque o gás realmente está difícil. Então a vida do povo brasileiro, no geral, ela está bastante difícil. A inflação está aí, as políticas adotadas realmente não beneficiam a maior parcela do povo brasileiro, o povo tem sofrido na pele as consequências desse desgoverno. Tivemos toda a situação da pandemia também, milhares de vidas humanas se perderam, né, pelas formas que foram tratadas as questões da saúde, né, das vacinas e tudo isso, né, o negacionismo. A gente teve inclusive um péssimo exemplo aqui numa audiência que teve aqui no Legislativo local, né, pancadaria, agressões, enfim, coisas lamentáveis, né? Então está aí agora inclusive, né, diante de toda essa campanha negativa que houve, muitas pessoas inclusive não querendo tomar vacina da gripe, não querendo tomar outras vacinas que sempre foram tomadas. Hoje se criou uma imagem negativa, inclusive, que tem prejudicado a saúde do povo brasileiro por um governo que criou algo contrário àquilo que salva vidas, um desrespeito à ciência, um desrespeito aos profissionais da saúde, enfim, né, toda essa questão que a gente tem. Mas assim, o partido está aí, está de pé, né? Qual o partido, né, que teria condições de enfrentar tudo que o PT enfrentou e hoje ainda se mantém firme de pé? É um partido que tem realmente causa, um partido que tem militância, um partido que tem pessoas das mais diversas áreas, segmentos, classes, cores e raças. Só um partido realmente muito estruturado e repleto de tudo isso, que é capaz de se manter diante de todas as dificuldades que passou. O ex-presidente Lula, inclusive, aí agora até pela própria Tribunal Internacional, aí, a gente já sabe qual foi o julgamento que se teve, a gente já sabe como é que foi toda a questão do Moro, como é que foi toda a questão, do golpe, de toda essa situação, desde que retiraram a Dilma do poder até hoje. Muitas pessoas hoje já enxergam essa situação e eu repito, muitas pessoas já se arrependem da ilusão que se enfiaram, né, da onda bolsonarista, sei lá o que aconteceu, né, e hoje realmente tem dito, Adriano, nós estamos juntos, nós vamos votar no PT, nós vamos votar 13, nós estamos, né, votamos no 17, não votamos mais. Então, o cenário realmente é outro, e eu sinto que está muito melhor. O senhor falou que o PT é um partido de causa, então aí vou me encaminhando para a minha penúltima pergunta. Décio Lima com Gelson Merizio, com Dário Berger, o ex-presidente Lula com o Geraldo Alckmin, como é que o senhor vê esse momento de composição petista? Olha, inicialmente, né, não tem como negar, quando se começaram as tratativas, agora eu vou falar inicialmente de nível nacional, houve toda uma grande contrariedade, né, isso não é novidade para ninguém, que alguma parte do partido se manifestou contrária a essa questão da proximidade, até com Geraldo Alckmin, ainda então no PSDB e tal, enfim, agora no PSB, mas o que nós estamos passando neste momento? Um momento de realmente deixar para trás certas rivalidades, certas divergências, né, e de tentar, no momento difícil que nós estamos, que é o momento de defender a democracia do nosso país, de virar essa página horrível que tivemos até aqui, né, a única oportunidade que nós de termos de fazer isso é realmente aparar algumas arestas, deixar algumas divergências históricas, políticas de lado, mas tentar unir aqueles que ainda sabem a importância de termos um país democrático, de não corrermos o risco de termos um golpe no nosso país, um golpe militar, um golpe, sei lá, da natureza que for, né? E não podemos ter a condição de ter a continuidade deste desgoverno que está aí, que não sei qual o projeto apresentou, a não ser a mudança do horário de verão. Qual é a grande obra que fez em benefício do povo brasileiro? Hoje ainda tive uma reunião da Frente Parlamentar de Regularização Fundiária e nós falamos sobre habitação. Acabaram com Minha Casa Minha Vida, né? E criaram o que de melhor no lugar do Minha Casa Minha Vida? Não se entregou mais um apartamento e uma casa para uma família carente em lugar nenhum desse país.
Acabaram com mais médicos. Em Blumenau está cheio de postos de saúde sem médicos. Quando tinha mais médicos, eu inclusive uso o SUS, fui consultado por um médico do programa Mais Médicos, excelente atendimento na unidade de saúde da minha comunidade. Hoje, várias unidades de saúde com falta de médicos. Acabaram com diversos programas importantes na área da educação. Quais são as novas universidades que criaram no nosso país, que criaram na nossa região? Qual foi o período que mais se teve acesso à educação de qualidade, que se teve investimentos na área da educação, institutos federais, ProUni, FIES, enfim, todos os investimentos e programas importantes para a população. E nem vou falar da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, né, que o cara dizia que era contra, né, era um negócio desumano, uma pessoa se aposentar com 65 anos e quando ele senta na cadeira de presidente, é uma das primeiras coisas que ele sanciona, idade mínima de 65 anos. Mas se eu me recordo, ele está já desde os 33 anos, ganhando um bom salário, lá desde a época do Exército, né, desde os 33 anos, entre aspas, aposentado. Mas para o povo, 65 anos. Quer dizer, são tantas as injustiças, são tantas as coisas que estão acontecendo, e principalmente o risco de perdermos a democracia do nosso país, que é hora de realmente tentar dialogar com algumas forças que tínhamos divergência no passado e que pensam pelo menos alguns pontos importantes, entre estes da democracia um deles, para realmente virarmos essa página, né, e não corrermos o risco de ter um país ainda mais à deriva, sem governo e do jeito que todo o povo tem sentido aí. Vereador, para encerrar, aproveitando essa sua experiência de deputado estadual durante 2 meses, eu queria uma avaliação sua do governo Moisés e numa eventualidade do ex-prefeito Décio Lima, presidente do PT, não ir para o segundo turno e o governador Moisés ir para o segundo turno, seria o sonho de consumo dos petistas para um segundo turno? Eu não vou dizer que não posso falar em sonho de consumo, porque nós realmente estamos confiantes que com a possibilidade do fechamento, né, dessa colisão, desse fechamento da nossa frente de esquerda, e esperamos que realmente o PSB também né, faça a sua adesão para que a gente complete essa frente histórica, né, inédita no nosso estado, nós realmente possamos ir para o segundo turno. E quem sabe, obviamente, vamos buscar a eleição, né, do ex-deputado Décio Lima, que não tenho dúvida, imagina, nós temos aí nas pesquisas apontando a possibilidade do ex-presidente Lula ganhar já no primeiro turno. Nós temos um governo do presidente Lula e um governador aqui em Santa Catarina também alinhado com este governo de fato. Não tenho nem dúvida de quanto isso vai ser importante para o nosso estado, sem falar das experiências boas que o PT pode implantar em Santa Catarina, como o próprio orçamento participativo, como a possibilidade do povo catarinense também opinar sobre o que é prioridade no estado, dar voz e vez para o povo catarinense participar do governo de uma forma diferente, um governo descentralizado, um governo realmente ouvindo todos os municípios, de uma forma como já tivemos a experiência aqui no município, quando era o ex-prefeito Décio e tínhamos orçamento participativo que ouvia os bairros, ouvia toda a cidade, enfim, e que fez muitas obras, enfim, sabemos disso. Obviamente, não tivermos êxito de ir para o segundo turno, é bem provável que uma boa parcela do Partido dos Trabalhadores, né, eu não sei o que pode ocorrer, vamos supor que tem aí Moisés e Jorginho Melo, por exemplo, é mais fácil que fiquemos ao lado do Moisés, provavelmente, né? Até porque é muito mais antagônico, muito mais distante da proximidade de ideias, até porque o próprio, né, senador Jorginho é bolsonarista, é alguém que realmente também não temos visto nada de grande destaque em prol do povo catarinense, não teria sentido apoiar um cara desse, né? Então, é provável que possamos até declinar o voto em apoio ao Moisés no segundo turno. Estou dando um exemplo aqui, uma hipótese, né? Mas nós temos certeza que nós vamos para o segundo turno, queremos que isso aconteça, queremos eleger o Décio governador para que possamos ter um governo do estado alinhado com o governo federal e principalmente oportunizar o povo catarinense de ter um governo popular, um governo participativo, dando voz e vez a todo o povo catarinense. Vereador Adriano Pereira, pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, obrigado pela sua participação com a gente aqui e boa sorte na sua empreitada. Quero agradecer, Alexandre, agradecer a todos que acompanham, aliás, a grande audiência, né, que você tem aqui no nosso município, em toda a nossa região, pela oportunidade e dizer que a gente está aí seguindo o nosso trabalho, né, estamos colocando nosso nome aí como pré-candidato, né, para fazer uma campanha com amor, com paz, com diálogo, buscando dizimar, se possível,
essa rivalidade toda que tem aí. Acho que você pode ser do A, você pode ser do B, você pode ser desse ou ser daquele, mas o respeito não pode faltar. O que a gente lamenta muito, que no atual cenário a gente tem visto muito, né? A gente vê irmão brigado com irmão, pai brigando com o filho, genro brigando, grupos. A gente viu nos últimos tempos algo muito ruim, né? E a política deveria de aproximar as pessoas para dialogar sobre a importância dos mais diversos temas que regem a nossa vida. E o atual momento, com o atual governo principalmente, se criou um clima de ódio, de intolerância, inclusive de ataques, ameaças, violências, enfim, das mais diversas. Tomara a gente virar essa página e a gente poder ter um tempo de mais fraternidade, de mais diálogo, de mais pensamento coletivo em prol daquilo que realmente o povo precisa, que o Brasil precisa. Tem tantos problemas para a gente resolver, a inflação, a economia, a política econômica. Veja bem a situação dos combustíveis. Nós somos ricos em petróleo, né, mandar refinar o combustível lá fora e nós pagarmos na cotação do dólar, se nossa moeda aqui é o real, quer dizer, pagamos uma das gasolinas mais caras. Né? Enfim, tem tantas situações que nós precisamos realmente, e o povo voltando, o povo mais carente, o povo, né, voltando à extrema pobreza. A gente nunca viu tantos moradores de rua, aqui na nossa cidade mesmo, mendigos, enfim, nós estamos realmente retrocedendo nas mais diversas áreas e nós não podemos permitir isso. Nós temos que virar essa página, avançar, né, e as forças que pensam realmente no melhor para o povo brasileiro, catarinense, é hora de nós nos darmos as mãos, né, e fazermos a campanha, como o Décio tem falado em muitos momentos aí, né, a campanha com amor, com proposta, né, e não com ódio, com fake news. Tomara que, né, o fake news seja bem fiscalizado, combativo, a Justiça Eleitoral puna realmente o fake news, porque a gente sabe o resultado do fake news, o que deu para o Brasil e as consequências que estão aí até hoje, porque as últimas eleições realmente foram repletas de fake news, né? Então, principalmente contra o PT, o que ajudou justamente a criar essa imagem negativa em muitas questões, né, que foi a fábrica, a indústria de fake news. Mais uma vez, obrigado. Respeito é a palavra-chave aí quando a gente pensa na importância da democracia. Obrigado a você que também nos acompanhou até agora. Esse é o Informe Blumenau, abrindo espaço para todas as correntes de pensamento. Um grande abraço, até a próxima.